né? Então, a gente fez prova quinta-feira. Hoje vamos dar uma olhada nesses exercícios, verificar as soluções e tal, como que talvez se você pode fazer o raciocínio. E na terça-feira a gente vai fazer uma outra primeira prova. De todas formas, depois da aula de hoje agora, tá? Quem achar que foi bem ali, que não precisa fazer uma outra prova, me avisa, aí eu avalio a tua primeira prova. E você não faz prova na terça-feira. Se não, então você faz a prova na terça-feira e eu avalio essa tua. Eu só não vou avaliar duas provas para a mesma pessoa, tá? Você tem que me dizer se você quer que eu avalie a primeira prova ou não, para eu avaliar somente a segunda ou para avaliar somente a primeira. Então é isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhada com relação aos exercícios, né? Que tipo de raciocínios vocês tiveram ali ou não tiveram ou estão completamente perdidos. É bom você pelo menos ter um impacto para você ter uma ideia se você está entendendo ou não está entendendo aquilo ali, tá? Porque vocês estão na universidade, né? Estamos na universidade beleza, eu estou vendo aqui, falta a Andressa para levantar a mãozinha ali, ó. Por favor, quem entendeu a questão de que vai ter uma segunda prova e que posso avaliar qualquer uma das duas, se você me disser, por favor, levante a mãozinha ali, tá? Só para eu ficar ciente aqui, que ficar meio que registrado aí que a gente conversou sobre isso e que tá tudo certo. Se você achar que é melhor ficar com a primeira prova, não tem problema, também eu avalio, tá? Só falta ali o Igor e a Yasmin, tá? Só para me dar um ok ali. Professor, você pode repetir que eu cheguei agora? Não, certo, tô falando que a gente vai fazer uma outra prova, uma outra primeira prova para quem quiser na terça-feira, né? Que é hoje é dia 6 de julho, tá certo? Uma outra primeira prova de programação. Hoje vamos resolver aqui os exercícios que a gente da primeira prova, talvez fazer algum outro exercício mais. E então, você depois da aula de hoje, você por favor me confirma se você quer fazer fazer outra vez a prova na terça ou se você prefere deixar essa, talvez você foi bem nessa primeira prova e não quer fazer outra. Então também pode me dizer. Eu só não vou avaliar as duas provas de ninguém, tá? Eu só vou avaliar uma prova de cada um. Então eu preciso saber se você quer que eu avalie a tua primeira prova. Todas são primeira prova, né? Todas são prova 1. Se você quer que eu avalie a prova a que a gente fez na quinta ou se a que a gente vai fazer na terça. Beleza? Então é isso aí. Quem tá me entendendo ali o que eu estou dizendo é só para levantar a mãozinha ali e ficar aí ciente de que vocês estão me entendendo. Aqui, um segundo que aqui alguém respondeu algo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ok, perfeito, entendi. Ótimo. Isso aí. Então tá, e aquilo que eu estava falando, né? Vocês estão na universidade, tá, pessoal? Então aqui vocês têm que se mexer. Aqui é você que tem que ir atrás do conhecimento e você que tem que ir atrás e estamos aí à disposição, né? Qualquer dúvida, pergunte, WhatsApp, e-mail, que seja, na aula, fora da aula. Vocês percebem que durante a aula ali eu tento passar pela lista e perguntando para as pessoas. Se você não quer falar ali, fique à vontade, não fale. Se alguém não me responde, eu simplesmente pulo, não dá nada. Se você quer falar e diz bobagem, também não estressa. Se você falar e tá certo, beleza. Isso aí é tranquilo. Agora, a questão de que você tem que correr atrás do conhecimento é uma questão tua, tá? E estamos aqui para ajudar nesse caminho aí, mas você tem que se tocar, porque senão não vai dar certo, tá certo? Beleza? Então tá certo. É isso aí, né? A gente fez 3 exercícios, então o que a gente vai fazer agora é. Só deixa eu passar aqui outra vez. Beleza, só faltou a Beatriz, acabou de chegar, ou já escutasse a minha história, Beatriz Ferreira Rodrigues? Beatriz, estás aí? Agora eu vou repetir outra vez isso aí, ó. Beatriz, Renan, estão me escutando? Renan que acabou de chegar aí, tá me escutando? Beatriz que acabou de chegar. Estão me escutando? Não estão me escutando? É, Sim, professor. tá, para os que. Essa é a última. Eu acho que eu vou acabar escrevendo isso aí para não ficar repetindo, tá? Mas tá, vou repetir. Para os últimos que chegaram ali, então, o que a gente vai fazer é que eu vou repetir a prova 1 na terça-feira, outra vez, terça-feira, dia 6 de julho. E hoje a gente vai conversar sobre os exercícios e caso vocês quiserem fazer a prova outra vez na terça ou preferirem deixar a prova que a gente já fez mesmo, a prova que a gente fez na quinta, então tudo bem, vocês que escolhem, tá? Só preciso que vocês me informem aí depois
se vocês vão querer a primeira ou a segunda prova, né? A prova de quinta passada ou a prova de próxima terça, porque eu só vou avaliar somente uma prova de cada um. Então, se vocês me entenderam ali, ó, o Renan e a Yasmin e a Beatriz, podem levantar a mãozinha, por favor, ali no Teams, só para ficar registrado que eu comuniquei e tal. Eu depois vou fazer um textinho ali, talvez mando por e-mail, algo assim, falando a mesma coisa. Mas beleza, então vamos lá. Já podem baixar as mãos aí se quiserem. Vamos ver então a questão dos exercícios, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês só me confirmam, por favor, que estão vendo a minha tela branca aqui, que eu não consigo saber. Sim, dá para ver, professor. Tá ótimo, então. Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntem, participem, porque senão eu não consigo entrar na cabeça de vocês para saber se vocês estão entendendo ou não. Beleza, então vamos lá. Ó. Aqui eu peguei uma prova aqui de qualquer um. Então tá lá, ó. Primeiro exercício. Existe um vetor uniforme, tá? Dimensão J, perdão, vetor unidimensional J, o vetor se chama J, e ele tem um tamanho I. Então, beleza, como ele é unidimensional, ele poderia ser ou uma coluna ou uma fila, né? Ou uma linha, né? Então, dá na mesma, né? Ele pode ser um vetor vertical, um vetor horizontal, isso aí você pode colocar como você quiser, não faz diferença. E ele está cheio de números ali que você não conhece, tá? Números aleatórios, mas você não se vai preocupar com encher esse vetor, não, porque o exercício está dizendo, olha, ele já existe, então você parta do princípio que esse vetor já existe, que ele tem qualquer quantidade de tamanho, né? No caso ali é a quantidade I. 10, 20, 1000, sei lá, o que você quiser, tá certo? E aí o que o programa pede ali, o que o exercício está pedindo para você fazer? Você tem que criar um outro vetor chamado H. Eu tô falando deste exercício aqui, tá? Desta prova aqui do PDF que vocês espero que estejam vendo aí, tá ok? Eu tenho um PDF aberto e um Word em branco aberto atrás, tá? Só se caso vocês não estiverem vendo, me avisem. Então, a gente tem que, a partir desse vetor que já existe, tá? Esse vetor J que já existe, que eu tenho um tamanho já conhecido, que é o valor I, eu preciso criar um novo vetor H que tenha nas primeiras posições os números ímpares do vetor J. E o resto deve conter zeros. Então, eu dei até um exemplo ali, ó. Se o vetor J fosse de tamanho 10 e, por exemplo, tivesse esses números aí, ó, 1, 4, 6, 8, etc, etc., então, o que se esperaria é que o vetor J tivesse o quê? Nas primeiras, perdão, no vetor H. Nas primeiras posições do vetor H, você deveria ter os números ímpares do vetor J. E o resto deveria estar todo cheio de zeros. Tá claro o que o problema está pedindo, né? O que eu suponho que eu tenho que fazer. Vou abrir aqui uma folhinha aqui, ó. Então, olha lá, pessoal. Eu tenho aqui um tal de um vetor J. Deixa eu fazer um pouquinho maior. Eu tenho um tal de vetor J aqui, vou fazer vermelhinho. Beleza, e esse vetor J tem qualquer quantidade de números aí dentro, né? Vamos escolher aí qualquer valor. Posso até pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar este mesmo aqui. Tá ali, ó. E neste caso específico, então, o tamanho desse vetor J, que seria a variável I, ela é igual a 10. Isso aí fica complicado, é que o I está muito parecido com o J, tá? Vou colocar I minúsculo aqui só para diferenciar um pouco o I do J. Beleza, então o que eu tenho que fazer? Você vai criar um vetor H, tá certo? Então nós vamos criar aqui um vetor H. E esse vetor H, então, ele tem que ter em cada posição, primeiro ele tem que ter o mesmo tamanho desse vetor J, de acordo? Ele vai ter o mesmo tamanho, então ele tem que ter as mesmas 10 posições ali, os 10 buracos, digamos assim, né? Então, vou colocar aqui separados com vírgulas aqui. Não sei, eu não vou contar aqui exatamente, mas aqui deve ter 10 lugares. Tá certo? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e ir caminhando pelo vetor. Vamos lá, se vocês concordam. O que a gente tem que fazer? Você tem que ir caminhando por este vetor J, posição por posição. Ali, ó, posição por posição. O que eu tenho que verificar em cada posição? Vamos lá, vamos ir conversando aqui com vocês. Vamos lá começar aqui com...
Primeiro ali, Leônidas. Estás aí, Leônidas? Leônidas. Tiago. Tiago, estás por aí? Maurício. Ô, professor, tô aqui. Maurício, tudo certo, Maurício. Então, olha lá, tá claro para ti o que é o exercício, o que temos que fazer, né? Qual é o exercício? Beleza, então o que você faria? E esquece computador, esquece programação. Se você tivesse que fazer essa tarefa, o que você faria para ir preenchendo o vetor H? Cada posição que eu percorresse do vetor J, eu ia verificar se é ímpar. Aí, se fosse, eu colocava no H. Aonde você ia colocar no H? Na primeira posição do H. E assim ainda. Tipo, eu fiz um contador paralelo, que aí ele começa em 1 e vai aumentando conforme preenche no H. Perfeito, então vamos lá. E vamos usar esse método aí. Esse é um método, né? Você vai caminhando pelo vetor J, posição por posição, posição por posição, e fazendo um teste. Ou seja, você vai perguntar o que está ali, o que tá ali naquela posição do vetor J? É par? É ímpar? Se for ímpar, se é par, não faço nada. Se é ímpar, eu venho e coloco no vetor H. Só que eu tenho que dizer em que posição do vetor H. Então é isso aí que o Maurício estava falando, né? Então a gente vai inventar aqui, ó, vamos inventar aqui para nós um contador, tá? Vou chamar ele de conte 1, que vai ser para percorrer o vetor J. E vou chamar um outro contador, que eu vou chamar aqui de conte 2, para percorrer o vetor H. Então, se eles vão percorrer o vetor, Maurício, quanto que é o valor inicial de conte 1? Desde onde você vai começar a percorrer ele? É 1. Muito bem. E o 2? É 1 também. Não, na verdade, o 2 eu Também. coloquei 0. Tá, vamos colocar 1, tá? Tá. Você pode colocar outros valores, mas você vai ter que fazer um pequeno ajuste ali depois, tá? É que eu pus 0 e aí eu somava 1 antes de preencher. Certo. Mas você há de concordar que aí você está fazendo um trabalhinho a mais que não precisava, né? Aham. Mas Sim. tudo bem, a programação tem isso. Os programas, para estarem certos, não tem que ser idênticos. Uns talvez são mais eficientes que outros, mas está certo. Para nós funciona, lógico, você vai ter que tentar ser um pouquinho mais eficiente, né? Não ficar fazendo conta que não precisa, mas tá certo, tá certo. Então, olha só, se eu começar com o contador 1 para ir percorrendo o vetor J e fazendo testes nele, então eu posso dizer aqui, ó, eu vou verificar no vetor J, olha, se J é ímpar, o que eu devo fazer, Maurício? Aí você deve colocar na posição H1 o valor de J1. Ok, então, Ou se J, contador 1. desculpa, se J é ímpar, né, então eu vou colocar no H na próxima posição. Próxima posição. Tá? Então, lembra, eu vou percorrendo esse vetor vermelho aqui, esse vetor J. Então, e à medida que eu vou percorrendo, caso J, aqui não é J, tá? Aqui é J na posição, vamos colocar aqui, ó, na posição. Vamos começar pelo começo, tá? Contador. Contador 1. Vamos fazer na mão, tá? E depois a gente automatiza o esquema. Então, se eu fosse fazer na mão, o que eu ia fazer? Eu ia fazer assim, olha, se J na posição 1, que é aquele número que tá ali, que é este, vou fazer aqui, ó. J na posição 1, opa. Eba. J na posição 1 é este 1 que está aqui. Então, se J na posição é ímpar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse J na posição 1 na próxima posição do H. Como eu estou começando, quem seria a próxima posição do H? Então, seria na posição H na posição 1. Todo mundo de acordo? Ou seja, se esse J na posição é ímpar, o que eu tenho que fazer é pegar esse 1 que está ali e colocar ele aqui. Opa. Colocar ele aqui, nesta posição aqui, ó, que é a primeira posição do H. Neste caso, né, era o número 1 e era ímpar, mas imagine que não fosse ímpar, tá? Se fosse par, o que a gente faria? Valeu, Maurício. Andressa, estás aí, Andressa? Se fosse par, Andressa, o que a gente faz?
Pula ele e vai pro próximo. Beleza, então um segundinho. Se J na posição 1 é par, então vou para o próximo o quê? Pro próximo número no vetor J, pra próxima Exatamente. posição. O próximo no vetor J. Muito bem. Então, o que, que seria na sequência? Aí eu vou C, J na posição 2. Vou repetir aqui, tá? Mas é a mesma coisa. É ímpar. O que, que eu vou fazer? Deixa eu copiar, fazer um copy paste aqui, se dá. Olha lá, se J na posição 2 é ímpar, o que eu faço? Eu coloco no H na próxima posição, ou seja, no H na posição 2, de acordo, Andressa? Sim, mas Beleza. tem que ser, por exemplo, se o número 1, né, da posição 1 não fosse ímpar e o da posição 2 fosse ímpar, daí ia na posição 1 ou na posição 2? Na posição 1. Por isso que eu estou te colocando aqui, ó, na próxima, aqui, ó. Tá, Certo? mas Na próxima. não que necessariamente seja na posição 2, né? Não. Na próxima posição, na próxima posição do vetor H. Certo? Eu tô fazendo aqui com esses números ali, 1, 4, 6, 8, tá? Então eu tô usando aquele exemplinho ali. Mas quando eu digo na próxima, significa na próxima disponível. Se na vez anterior ele não escreveu nada, então a próxima ficou quieta, ele não avançou. De acordo? Sim. Beleza. Então vamos lá. Nesse caso, H2, beleza. E se é par? Tá, mas um segundo. Eu faria isso aqui. E se é par, o que eu tenho que fazer? Deixa eu ver aqui, escrever. Se J na posição 2 é par, o que eu tenho que fazer? Vou para o próximo J. De acordo? E outra coisa aqui, ó. Quando for ímpar, o que mais que eu tenho que fazer? Além de colocar o H1 na próxima posição. Essa minha posição tem que ser atualizada. Agora eu tenho que ir para outra posição. Aí o que acontece? Eu vou ficar fazendo isso aí, ó. Eu poderia fazer isso aqui 10 vezes, né? Aí eu teria que ir fazendo vetor por vetor. Então, você começa a olhar e você percebe o quê? Que se este contador 1, se este vetor, se esta variável contador 1 aqui, ó, ela é a que está contando as posições do meu vetor J, aqui, ó. Vai contando as posições do meu vetor J. Este 1, este 2, este 2. Andressa, na próxima vez vai ser J na posição Q. Posição 3. Exatamente. Então, eu já percebo, o que eu percebo? Eu já sei em quanto que começou o conte 1. O Maurício tinha falado ali para nós, olha, que conte 1 começava em 1. Tu podia explicar de novo o que significa esse contador? Certo. O contador é um número, por hora é um número, que vale 1. Só que você percebe que eu estou usando ele para indicar a posição que eu estou analisando no vetor J. Então, olha só, aqui eu tinha a posição 1. Depois ficou 2. E se eu continuasse, ia ficar 3, 4 e assim por diante. Então, em vez de eu ficar escrevendo 1, 2, 3, 4 cada vez, eu vou melhor fazer o quê? Eu vou dizer que if, de uma forma genérica, eu vou dizer o quê? J na posição conte 1. É ímpar, faz isto. Então é como se fosse qualquer outra variável. Eu poderia colocar A, B? Exatamente. Exatamente. Tá. É par, então faz isto. Só que qual é a questão especial desse conte 1? Eu acabei de observar aqui que o conte 1 ele aumenta de 1 em 1. Vocês estão vendo? É 1, faço o teste, é par ou ímpar. É 2, faço o teste, é par ou ímpar. É 3, faço o teste, e assim por diante. Então, quando eu vejo que eu estou fazendo esses testes, e cada vez que eu faço um novo teste,
o índice, a posição aumenta de 1 em 1, então eu já sei, olha, em vez de ficar usando os números 1, 2, 3, 4, etc., eu vou usar o número cont1, que vai começar em 1, tá aqui em cima, ó. E já sei que cada vez que eu vou fazer a conta de novo, eu vou dizer o quê? Que cont1 vale quanto agora? Na próxima vez, quanto que vale cont1? Se ele está aumentando de 1 em 1, como que eu digo? Que cont1 é o quê na próxima vez? Cont1 mais 1. Perfeito, isso aí, ó. Entendeu? Então, olha só, se eu for fazer, se nesta primeira vez, vamos colocar aqui de azulzinho, se nesta primeira vez aqui, este cont1 vale 1, ele vai fazer o teste, vai fazer uma coisa aqui, o que seja. Quando o programa continuar andando, aqui, ó, o que vai acontecer? Na próxima vez que eu fizer o teste, esse cont já não vai ser mais 1. Por quê? Porque ele está dizendo, ó, agora o cont1 vale 1 mais 1, então agora vai valer 2. Aí quando eu fizer o teste aqui novamente, deixa eu fazer Ctrl C aqui, ó. Na sequência, quando eu vou fazer o próximo teste, este cont1 aqui agora, o valor dele não é mais 1. O valor deste cont agora vai ser 2. Então, vou testar a segunda posição do vetor J. É par ou é ímpar, tal, faz isso ou faz aquilo. Quando eu terminar esse teste, eu vou avançar. Mas antes de avançar, o que eu vou fazer? Eu vou outra vez dizer para ele atualizar o contador. Ou seja, que agora, para que na próxima posição eu tenha o quê? Andressa, o que vai aparecer? Quanto que vai valer cont agora aqui? 3. 3. Outra vez a mesma coisa. Fecho aqui e repito. Vocês percebem que esta parte eu vou fazer aqui um copy-paste aqui com este esquema, olha. Opa. Vai funcionar. Deixa eu copiar mesmo aqui. Bom, outra vez vai acontecer a mesma coisa e isso aqui outra vez. Ctrl C, Ctrl V. Então, olha, esse é o meu programa andando, tá? Eu estou descendo aqui, ó. Então, primeiro fiz o teste na posição 1 do vetor J, depois fiz o teste na posição 2 do vetor J, depois eu vou fazer o teste agora. O cont1 agora vale 3. Vou fazer o teste na posição 3 do vetor J e aumento, e assim por diante. À medida que eu vou repetindo, vocês percebem que esta parte aqui, ó, eu estou sempre repetindo ela, ó. Ela se repete aqui, se repete aqui, se repete aqui. Só que cada vez que ela se repete, o cont ele está aumentando em 1. Então, eu estou fazendo os mesmos testes, só que agora na posição 1, depois na 2, depois na 3, depois na 4, depois na 5, e assim vou ir até onde eu quiser. O que acontece? Nós já sabemos, nós já estudamos uma estrutura que repete as coisas, porque eu não vou ficar escrevendo 1000 vezes essas 3 linhas no meu programa. Tá certo? Então, eu já conheço uma estrutura que repete as coisas. Qual é a estrutura que a gente conhece que repete as coisas? Vamos lá, Andressa, Beatriz, estás aí, Beatriz? Oi, professor. Opa. Tu lembra qual que é essa estrutura que a gente usou ali, que a gente aprendeu para repetir as coisas? Eu acho que agora eu não lembro. Certo. Essa daí, tá, vamos lá, seguinte, valeu. Bruno, estás aí, Bruno? Bruno, Eduarda. Eduarda. Oi, professor. Tu lembras aí qual que é essa estrutura que a gente aprendeu para repetir as coisas? Ficar fazendo, ficar fazendo, ficar fazendo, enquanto que uma condição é verdadeira? While? Isso, exatamente. Então, olha só, como eu vejo que isso aqui está se repetindo, se repetindo, se repetindo, eu posso então fazer o quê? Um while.
Beleza? E aí eu vou colocar aqui a condição do que eu vou repetir. E aqui até o end eu vou colocar o que eu quero que se repita. Tá certo? Então, essa parte verde ali, que eu vi que é que se repete, que se repete, que se repete, eu vou fazer ela aqui dentro do meu while. Até quando, Eduardo? Até quando? Aqui a condição tá aqui esta parte azul aqui seria a condição. Até quando você acha que a gente deveria ficar repetindo essa bola verde ali? Ai, não sei. Tá certo. Sem problema. Gabriel, vamos lá, Gabriel. O que tu acha, Gabriel? Qual seria a condição que eu tenho que ficar testando se a posição, se o vetor, a primeira posição do vetor J é para o ímpar, a segunda posição do vetor J é para o ímpar, a terceira, a quarta, etc, etc. Até quando você acha que a gente deveria fazer isso? Até o valor do contador for maior ou igual a 10, que seria o tamanho do vetor ali. Exatamente, beleza. Então, olha só, o que a gente vai fazer é o quê? A gente viu aqui, ó, que essa bola verde, ela sempre se repete. Eu sempre tenho que verificar se o que está na posição primeira, segunda, terceira, quarta, etc., é par ou é ímpar, que são essas bolas verdes. Mas eu percebi, e lembra, dentro dessa repetição eu tenho que sempre aumentar o contador, aumentar o contador. Só que até quando que eu vou fazer isso? Disse o Gabriel ali, né? Até que eu chegue nessa posição 34, né, Gabriel? Aqui neste caso. Exatamente. Essa posição 34 no nosso exemplo aqui está em que índice? Que posição que é esta do vetor? 10. Esta é a posição 10, exatamente. Lembrem que o índice é a posição, né? Então, esta primeira aqui, ó, esta aqui é a posição 1. Né? E assim por diante. O 4 está na posição 2, o 6 na posição 3 e assim vai que vai. Então, eu vou ficar fazendo esse teste até isso aí. Então, vamos reescrever isso aqui, um segundo. Então, while, vamos fazer vermelhinho aqui. Beleza, até o que, Gabriel? Repete para mim, por favor. Até que o valor é cont 1, seria? Sim. For maior ou igual. Não, menor. Menor ou igual a I, eu acho que é. Sim. Agora, isso, exatamente, ó. Esse I que tá aqui, ó. É isso aí, então. Né, que o I que valia 10, né? Neste caso, o I vale 10. Então, é isso mesmo. Até que o contador seja menor ou igual que I, onde I é 10, né? Uhum. Então, o que vai acontecer? Esse contador, lembra que ele começou em quanto? Ó? Ele começou em cont 1. Então, no meu programa, aqui, antes de entrar nesse while, eu vou ter que dizer, ó, cont 1 igual a 1. Tá certo? Esse é o primeiro valor. Aí, se essa condição aqui, cont 1 é menor que 10, lembre que para nós, nesse programa em específico, este I aqui, ele vale 10. Opa! 10. E neste momento, este cont 1 vale 1. Então, Gabriel, a primeira vez vai entrar ou não vai? Vai entrar. Vai entrar, beleza. Deixa eu só fazer aqui o end, então, esse vermelhinho. End, beleza. Agora, o que ele vai ficar repetindo? O que vai aqui dentro? Né? O que é essa bola verde aí, então, Gabriel? O que seria? Ok. Eu preciso dizer, então, que I seria igual a I mais 1. Né? Vamos deixar isso para depois. Tá. Isso é verdade. É que se você fizer esse incremento antes, também dá, tá? Mas se você faz esse incremento agora, você vai ter que tomar cuidado com o que você diz daqui para frente, porque você já fez a mudança do conte. Vamos deixar essa mudança do conte no final, a última coisa que a gente vai fazer, tá? Então, seria a fórmula de detectar se o valor é par ou ímpar, né? Então, o que eu fiz, né, lá na prova seria if módulo de aí entre parênteses S. É porque o meu é S, agora eu não lembro qual que era o Aqui é J, tá? J. J é o nome do nosso vetor aqui nesse exercício. J. Aí entre parênteses o cont 1. Uhum. Aí 2, né? Vírgula 2.
fecha o parênteses, é diferente de 0. Muito bem, vamos entender aqui o que o Gabriel fez. E aí esse if ia terminar, né? Uhum. A gente pode até fazer ele de uma corzinha diferente para ficar tudo igual aqui. Vamos fazer ele... Beleza, o que o Gabriel está dizendo então? Que essa bola verde vai ficar se repetindo e se repetindo até que o conte 1 seja... Ou enquanto que o conte 1 seja menor que 10. Ele começou em 1. Então, a primeira vez ele com certeza vai entrar. Beleza. O que significa este if aqui? Que significaria só esta parte, ó. O que significaria esta parte aqui? Beleza, Gabriel. Valeu. Vou para o seguinte. Henrique. Tá aí, Henrique? Tô aqui, professor. Henrique, essa parte que eu escrevi de vermelhinho ali, o que é? Neste Ele momento. ele Estamos é na o primeira elemento vez, tá? lá no primeiro vetor. Que é qual elemento neste caso nosso? Ele é o primeiro elemento? Exatamente, né? Porque olha só, neste momento o conte vale 1. Tá? O programa está começando, é a primeira vez que eu venho descendo por aqui. Então, olha, ele fez conte igual a 1. Certo. Como o conte é igual a 1, então o que aconteceu? Olha, 1 é menor que 10, Henrique. Sim. Essa é fácil, hein? 1 é menor que 10, né? Uhum. Beleza. Então ele entra no while. Lembra, quando a condição que está entre parênteses é verdadeira, ele vai entrar no while. Se não fosse verdadeira, se por algum acaso, né, conte fosse 20, então ele simplesmente faz a pergunta. Como é falsa, ele pula para o final e continua. Mas como a pergunta, a condição foi verdadeira, ele entrou. Beleza. Então, ele entrou, e aí ele diz, né, se o módulo de, abre parênteses, j conte 1, o que seria essa expressão vermelha ali, então, nesse nosso caso? Lembra que conte 1 é 1. Então, j na posição 1, quem que é? É 1. É este 1 aqui, ó. Tá certo? Esse 1 ali. Então, esta linha vermelha aqui, toda ela significa simplesmente 1. Opa. Beleza. Vírgula. Tem uma vírgula, tem um 2. E depois tem um parênteses aqui que fecha, outro que abre aqui, tá? E aqui está escrito módulo aqui. Eu não vou escrever porque com o mouse é péssimo de escrever aqui, mas só vou colocar mod aqui. Beleza, Henrique. O que seria este mod 1? Ele é o 2. resto da divisão entre os dois elementos. Isso, então nós teríamos 1 dividido 2. Dá quanto, Rick? Isso daí vai dar meio? Não, vou devagar. O que eu coloco aqui no quociente? Tá, 0, 0, calma. 0 vezes 2? 0,2 é 0. Dá 0. Vou colocar esse 0 aqui. Menos, bem devagar aqui, ó. Dá menos 1. Quero dizer, dá 1. E quando você está fazendo a operação com módulo, você não coloca vírgula, você para aí. Se eu tenho que colocar vírgula, eu paro. Então eu paro ali e olho. O que o módulo é? O módulo é este 1 aqui, ó. É o resto da operação. Tá claro? Uhum. Beleza. O que significa, Henrique, que esse módulo tenha dado 1? Que o número é ímpar. Que o número é ímpar, exatamente. Porque se o módulo tivesse dado 0, por exemplo, ó, se eu dividisse aqui, ó, 4 dividido 2. Vamos fazer a divisão e vamos ver quanto que dá um módulo. Vamos lá, Henrique. Estou vendo que você é bom de matemática. 2. 2 vezes 2. 4. Passa subtraindo aqui. 4 menos 4. 0. Boa. O que significa este 0? Que o número é par. Que o número é par, exatamente. Então é isso aí. Então, como é que chama? O Gabriel estava testando aqui com este if era se o número, olha só, aqui saiu errado. Tá? Este símbolo aqui é para ser um tilde igual, que significa diferente, lembram? Isso. Então, o que ele está testando aqui é o quê? Se o que tem lá naquela posição, primeira no nosso caso, na primeira posição, é diferente de 0, ou seja, ele está perguntando se é ímpar. Tá claro isso aí? Henrique, e agora, se for ímpar, eu vou entrar nesse end ali. O que eu vou fazer dentro do end se for ímpar? Ele vai colocar esse valor desse elemento dentro do outro vetor e vai somar 1
pro Conte 1. Ainda a soma 1 ainda não, né? A soma 1 vai dentro do if? Se eu não me engano, sim, né? Tá, vamos analisar isso aí. Eu só vou dar uma apagada para limpar aqui o meu espaço, tá? Mas é isso aí, estamos certos aí até agora. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Beleza, então o Henrique está dizendo que se isso aí é verdade, ou seja, que se esta frase aqui, se esta condição é verdadeira, eu vou entrar no if. E que eu tenho que fazer quando for verdadeira, ou seja, quando o número lá for ímpar, eu tenho que vir e colocar este número aqui, não é? Isso. Beleza. Este aqui é o vetor chamado H. Em que posição eu vou colocar esse número lá? Nesse posição caso, 1. na primeira posição, não é? Isso. Beleza, só que essa posição, eu vou, em vez de colocar o número 1, o 2, o 3, porque eu não sei exatamente, né, o computador é que vai fazer essa conta ali, eu vou usar então este contador, que é um outro contador que eu vou inventar, que é outra variável que ela vai estar feita para percorrer o vetor H. Então, ela vai ir caminhando no vetor H quando for preciso. Então, novamente, ela vai começar em 2 e vai ir caminhando de 1 em 1. Então, como é que ficaria aqui, Henrique? Aqui dentro do if, o que eu faço? Ele vai dar... É H o vetor, né? Vai ser H conte 2. H na posição... Deixa eu trocar a cor. H na posição conte 2. Igual que a vai J ser? conte 1. Igual ao vetor J na posição conte 1, isso mesmo. Valeu, Henrique. Kailane, estás aí, Kailane? Kailane Pfeiffer. Luciano, estás aí, Luciano? Vamos pro seguinte. Ô, professor. Fala, tá claro até aí para ti, Luciano, o que está acontecendo? Ô, professor, deixa eu só dar uma revisada aqui. Tá, manda pra... O professor fala do while, que ele substitui todas as repetições. Tá? O while, o que ele fica fazendo é repetindo o que está dentro dele, repetindo, enquanto que a condição do parênteses for verdadeira. For verdadeira. Tá. Mas eu poderia, nesse caso, o professor falou da bola verde, repetir 10 vezes essa bola verde, seria isso? E se não usar o while? Que se você não vai usar o while, você vai ter que fazer como eu estava fazendo aqui no começo, ó. Aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui. Você vai ter que escrever isto aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui ó. Professor, tô vendo. Nesta bola preta eu repeti 3 vezes. Se for 10, você vai ter que repetir 10 vezes. E se for 1000, 1000 vezes. E se for 1 milhão, 1 milhão daí de não vezes. dá nessa daí, né? Não dá, né? Essa é toda a graça da programação, é essa, né? Que se você sabe que uma coisa se repete com um determinado padrão, você tem que pescar esse padrão e escrever ele uma só vez. E escrever aqui, olha, no caso de vocês quererem escrever isso aí 1 milhão de vezes, olha, este número i que está aqui, ó. Em vez de ser 10, você vem e escreve aqui 1 milhão e deu. Entende? Essa é a única diferença que você vai fazer. Aí o que vai acontecer com isto? Esta bola verde que está aqui, ó, o y vai ficar entrando 1 milhão de vezes, vai fazer o que você pediu para ele fazer. Tá certo? Essa é a graça toda, né? Porque a gente aqui, para fazer os nossos testes e tal, a gente coloca, um vetorzinho tem 10 posições, tem 5 posições. Mas a graça é que, se você for fazer, sei lá, quando você for ver lá mais na frente matrizes de exploração de campos petrolíferos, as matrizes que os caras têm são matrizes de campos de, sei lá, 8.000 quilômetros quadrados de extensão. Então é uma coisa gigante. Então você não pode ficar fazendo a continha quadrinho por quadrinho. Você tem que mandar um while e aqui ele vai rodar toda aquela extensão. Ainda assim, o computador vai levar um tempo, tá? Mas se fosse você na mão escrevendo instrução por instrução, ia morrer fazendo aquilo ali. Não tem como. Beleza? Não tem condições. Beleza. Então tá, então a minha pergunta é, até aqui está claro o que está acontecendo? Começamos o contador em 1, enquanto Sim, não, que... claro. Beleza? Ok, então olha só, deixa eu ver aqui o que estava antes de ti, que era o Henrique, a gente fez este módulo, este if aqui com o Henrique, tá? Aqui tá um pouco ruim, tá? Porque este end aqui vermelho, ele é um pouquinho mais para baixo, tá?
Este end verde é um pouquinho mais para cima, que aqui no meu lugar aqui de desenho eu não estou conseguindo mexer eles. Mas o importante é que você veja que a parte verde ali do if, ela está dentro da parte vermelha, que é o while, de acordo? De acordo, senhor. Beleza, então, e agora, Luciano? A gente está dizendo ali, ó, se o módulo de J na posição conte 1,2 é diferente de 0, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever lá no vetor H, na posição conte 2. Ah, outra coisa, eu estou falando aqui da posição conte 2, então eu tenho que obrigatoriamente dizer antes do while, dizer aqui em cima, ó, conte 2 igual a 1. Também tem que começar em 1. De acordo? Então, eu tenho dois contadores agora. Um que começa em... Os dois começam em 1, só que o conte 1 ele percorre o vetor J e o conte 2... Olha aqui, ó, o conte 1 percorre o vetor J e o conte 2 percorre o vetor H. Tá certo? Beleza. Se você entrou aqui neste if, então, o que eu tenho que fazer para que na próxima vez que eu entre nesse if, ele não me escreva na mesma posição conte 2, Luciano? O que eu tenho que fazer com o conte 2? Acho que daí tem que ser conte 3, seria isso, professor? Quase. Na realidade, a gente só tem dois contadores, o conte 1 e o conte 2. Só que eu tenho que ir mudando o valor do conte 2. Como que eu mudo o valor do conte 2 para que ele passe para a seguinte posição? Olha aqui, olha, a gente já tinha feito isso para o conte 1, tá vendo aqui? É que eu não sei se vocês estão me vendo Conte aqui 1 mais, online. 1 mais 2? Conte 1 mais 2? Não, olha só. Vamos aqui devagar. Eu tenho, vou escrever aqui numa folha nova, um segundo. Eu tenho aqui um vetor, tá? Que são todos esses números ali ordenados ali, cada um na sua caixinha. Tá? Esse aqui é o meu vetor H. Beleza. Quando eu quero colocar algo aqui nesta posição, ó, o que eu digo? Eu digo que é H na posição 1 igual, sei lá, 20, por exemplo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 20, opa, aqui. Opa, que horrível. Tá certo? Se eu quero colocar algo nesta posição, o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer H na posição 2 é igual a 250. Então, esse 250 vai aparecer aqui dentro, ó, nesta segunda posição. De acordo? Só que se eu quero que ele vá avançando de 1 em 1, em vez de ficar escrevendo 1, 2, 3, 4, o que a gente falou? A gente vai inventar um contador, que neste caso chama-se conte 2. E ele começa com 1. Então, aqui, ó, esta linha aqui, é a mesma coisa que dizer, deixa eu escrever com o texto aqui, é a mesma coisa que dizer H na posição conte 1. Porque acontece que conte 2. Porque acontece que conte 2 vale 1. Então, dizer H na posição conte 2 é a mesma coisa que dizer H na posição 1, é igual. Então, eu posso dizer aqui, ó, H na posição conte 2 é igual a 20, é a mesma coisa. Então, a próxima vez, quando eu quiser preencher agora o 250, o que eu posso fazer, então? Eu digo simplesmente, ó, agora o conte 2, que estava no valor 1, aumenta ele em 1. Então, diz que conte 2 vale conte 2 mais 1. Então, agora o valor do conte 2 é quanto, Luciano? Conte 2 mais 1 é conte 3? Não, conte 2 vale 1, ó. Toma cuidado aqui, ó, não confunde este conte 2 aqui, este 2 aqui, ó, este 2 aqui é o nome dele, tá? É o nome, não é um número que está somando nem subtraindo. A variável se chama conte 2, mas esse 2 ali é parte do nome dele, ele não está trocando de valor esse nome. Tá claro ou não? Mais ou menos. Tô tentando assimilar, professor. Vamos lá. Aqui, ó, conte 1, conte 2 não são números, não são deixa eu ver aqui, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui, ó.
Eles têm valores, tá? Mas o nome dele não muda. Então, olha, eles começaram em 1. Tá certo? Se você diz, imagina, conte 2 vale 1, tá? Olha aqui, ó, conte 2 vale 1. Se eu digo que conte 2 é conte 2 mais 1, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, olha, aqui em conte 2, que é esta posição aqui, a próxima posição aqui, ó. O que você vai colocar nela? Vai colocar o valor atual do conte 2, que é este 1, e vai somar 1. Quanto que dá o valor atual, que é 1 mais 1? Vai dar 3. A próxima vez, se eu digo isso aqui outra vez, então vai ser o novo valor do conte 2 é igual ao antigo valor do conte 2, que é quanto? Que é 3. Ou, desculpem, pessoal. 1 mais 1 não é 3. Assim não dá. Quanto que é 1 mais 1? Pergunta é complicada. 2, 2. professor. Boa. 2. Então, agora sim. Então, novamente. E agora, quanto que é o novo valor do conte 2? Vai ser o antigo valor do conte 2, que é quanto? Que é 2. Mais 1. O novo valor vai ser 3. E a próxima vez, se eu falar isso aqui outra vez, então eu vou dizer conte 2 é o antigo conte 2, que agora é 3, mais 1 vai dar 4 e assim 3 por mais diante. 1. Conte 2 é Então, 4. Então, o que eu estou fazendo na realidade é pegar esse conte 2 e cada vez que ele passa por essa linha que está escrita ali, que diz conte 2 igual a conte 2 mais 1, cada vez que ele passa por aí, eu estou aumentando o valor dele em 1, aumentando em 1, aumentando em 1, que é a graça de eu não ficar escrevendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu só coloco conte 2 e aumenta ele, conte 2 e aumenta ele. Olha só aqui, ó. Se eu fizer H na posição conte 2 igual a 20, Enter. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C. Eu pergunto para ti, Luciano, o que é... Aqui esse programa começou com conte 2 igual a 1, tá? O programa começou aqui. E o programa está caminhando para baixo, está fazendo assim, este caminho. Eu pergunto para ti, Luciano, o que ele está fazendo aqui? Professor, ele está na... Seria a posição do 2077 ou o valor 2077? É isso que eu estou tentando entender. Isso, não, lembra sempre, assim, ó. Esse valor que está entre parênteses, vamos fazer ele aqui de cor azulzinha, não, de cor cinza aqui, ó. Este valor aqui, ó, é o índice, a posição. E este valor verde aqui, ó, é o que tem dentro. Certo? É o valor. Estes valores são os que estão aqui dentro. O número que está dentro é uma coisa e a posição é outra coisa. Certo? Esta aqui é a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e assim por diante. 5, 6, etc. Agora, o vetor H na posição 1 tem um 20. Na posição 2 tem um 250 e assim por diante. A minha pergunta é, o que ele está fazendo aqui, ó? Vamos seguir o programa aqui, Luciano. Quanto que vale, no começo, quanto vale o contador 2? Vale 1. Beleza, então, olha, mete lá na... Inventa um lugar de memória que se chama contador 2, ó. Esse lugar de memória se chama-se conte 2. E dentro dele tem o quê? Tem um valor 1. Beleza. O que aconteceu aqui? O que aconteceu na seguinte linha, Luciano? O conte 2 tem valor 20. Não. O conte 2 continua valendo 1. O que ele está dizendo nesta seguinte linha aqui, Luciano, é que eu vou ter um vetor H maiúsculo que tem um monte de posiçõezinhas ainda aí que eu não sei quantas são e tal, não importa por enquanto. Mas ele está me dizendo que o vetor H... quanto que é o conte 2, lembra? 1.
1. Então, ele está dizendo, ó, H, aqui, ó, H na posição 1 é igual a 20. Então, você vem e coloca um 20 aqui, ó. Esta é a posição 1 do vetor H, e aqui dentro você coloca um 20. Tá claro? Ah, número muito feio. Sim, agora tá claro, professor. Agora tá ficando compreensível. Olha lá, 20. Continua, Luciano. Vamos para a linha seguinte. O que vai acontecer nesta linha azul clarinha aqui, ó? Aqui. Vou te mostrar. O que vai acontecer nesta linha aqui, ó? O conte 2 mais 1. Então, o que vai acontecer com o conte 2? O que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer? Ele vai atualizar o valor de conte 2. Quanto que é o novo valor do conte 2 agora? Caramba. Esse aqui tá embaixo, que o professor fez Sim, mas quanto a vai ser bolinha. o novo valor aqui? Quanto vai ser? A linha azul aqui, ó, esta linha azul aqui, está dizendo que conte 2 igual a conte 2 mais 1. Então, o que eu coloco agora aqui em conte 2? Eu vou tirar este 1 aqui e vou colocar o quê? Não, professor, não consigo ainda entender. Aqui, calma, meu querido, olha aqui, olha. Tá vendo aqui que conte 2 vale 1 agora? Agora, tá? Antes desta linha azul que eu tenho aqui, ó, antes dela, o conte vale 1, não é? O conte 2 vale 1, de acordo? Sim, vale 1. Beleza. Aí a gente fez o H na posição 1 igual a 20, já fizemos isso, que foi isso aqui. E agora ele está dizendo o quê? Nesta linha azul ele está dizendo que conte 2 é igual a conte 2 mais 1. Então você vai lá no conte 2. Quanto vale o conte 2 agora? Ele vale 1. Então é como se este valor aqui, ó, ele é 1. Porque é o valor antigo, o valor atual. Então o novo valor, que é este que eu vou colocar de roxo aqui, ó, este novo valor aqui, ó, ele vai ser o antigo, que é a bola preta, que no caso é 1, mais 1. Então, 1 mais 1 é 2. Então, ele vai atualizar e vai tirar este 1 daqui, ó, e vai colocar aí dentro 2. Ele trocou o valor da variável conte 2. Antes era 1 e agora ele atualizou para 1 mais 1, 2. Vou pegar assim. Tô captando. Tem que ser devagar, professor. Não... Tranquilo. Vamos lá, vamos continuar. Aqui mesmo neste programa aqui, vamos continuar. Valeu, Luciano. Maria Eduarda, tá aí? Maria Eduarda Mota. Maria Eduarda. Oi, professor. Tudo certo? Tá claro contigo até aí? Estamos entendendo ou estás com dúvida? Não, até aqui tá tranquilo. Beleza, então vou te continuar fazendo a pergunta que eu estava fazendo aqui para o Luciano. O que vai acontecer nesta linha aqui, ó, que eu vou desenhar de círculo verde aqui? O que acontece aqui? Vai ser o H do conte 2. Isso, o que eu tenho que fazer então? Aí vai imprimir o valor 2.440. Aonde? Ali na caixinha, do lado do 20. É, exatamente, né? Porque agora o conte, este valor aqui é quanto? Aqui, essa bolinha verde que eu estou fazendo aqui é quanto? 2. Exatamente. Então, o que está dizendo é H na posição 2 igual a 2.440. Então, você vai colocar um... Aqui dentro disso aqui, vai ir um... Agora ficou pequeno para mim aqui escrever esse número aí. Mas aqui dentro, ó, vai ir o número 2.440. Seguinte, Maria Eduarda, seguinte linha. O que vai acontecer com essa seguinte linha aqui que eu vou desenhar de laranja aqui? O que vai acontecer nessa linha aqui? Vai mudar o valor do conte. Que vai virar quanto? 3. Beleza, então eu vou apagar este valor de laranja, o vermelho aqui, e o conte vai ficar conte, que valia antes, que era 2, mais 1 é 3. Então aqui eu vou ter um 3. Beleza. E, na sequência? Vai imprimir o valor do H conte 3. Isso, vai colocar esse 203 aonde? Do lado do 2.440. É isso, perfeito. Beleza.
Vamos acabar então, Maria Eduarda. No seguinte linha. Tá, H de conte, o conte. Não, aqui, essa amarela aqui, ó. Então, o próximo conte vai valer 4. Beleza, então ele atualiza. O próximo conte vai valer o anterior mais 1. O anterior era 3, passa para 4. E finalmente, o amarelo não se vê bem, né? Mas 4, E finalmente... O H de conte 4. Beleza, então eu vou colocar o H de conte 4, vou colocar esse 277 na seguinte posição, de acordo? Sim. Beleza, Maria Eduarda. Então, como que eu poderia fazer uma estrutura de repetição para não ficar escrevendo isso aí todas as vezes? Imagina que esse vetor tivesse 3.000 posições. Como que eu poderia fazer? Para não ficar escrevendo tudo isso aqui e, sei lá, se ele tivesse 1.000 posições, eu teria que escrever isso aí 1.000 vezes. O que eu posso fazer, então? Se eu colocar while... While... Imagina que eu quero fazer isso aí, sei lá, 100 vezes, tá? São 100 vezes, 100 buraquinhos que eu quero preencher naquele vetor. Então, o que eu faço? Abre parênteses. Aí, conte tem que ser menor que 100? Isso, enquanto que o conte, vamos colocar conte 1. Lembra, apenas eu coloco conte 1, eu tenho que lembrar que eu tenho que dizer quanto vale esse conte 1. Então, aqui antes do while eu vou colocar quanto que é o valor inicial do conte 1. A primeira vez... 1. Desculpa, eu vou colocar 2 aqui, só para fazer sentido com o que a gente acabou de escrever, de acordo? O nome não importa, tá? Mas como o meu exemplo que eu acabei de fazer aqui com o Luciano e contigo era conte 2, eu vou colocar conte 2 outra vez. Quanto que é o valor inicial? 1. Então tá ali, ó, conte 2 vale 1. Beleza. E agora o que eu faço? O que eu coloco dentro da minha estrutura de repetição? Ó? O que eu coloco aqui dentro? O que é o que vai se repetir? Olha aqui o que se repetia, ó. Aqui a gente consegue... Conte. Exatamente. Pode falar. H conte. Espera um segundo. H na posição, tá? É bom falar assim, ó. H na posição conte 2 é igual ao quê? Calma aí. Aqui, esse exemplo que eu fiz aqui não vai servir muito, tá? Porque os números são cada vez um número diferente, tá? Mas, sei lá, vamos dizer que é 35, tá? Sei lá, qualquer número. Porque eu coloquei diferentes números aqui, né? Mas eu não estava avisando acabar o exemplo aqui. Mas digamos que fosse... Eu quero encher um vetor, tá? O vetor H, Maria Eduarda, com números 34 em todo o vetor. Eu quero colocar em todos os buraquinhos, quero colocar um 34, beleza? Sim. Então, como que ficaria? Olha, ali coloquei 34. O que eu tenho que fazer na sequência? Professor, naquele parênteses do while, não devia ter o menor que 100? Devia. Menor ou igual, né? Isso. Beleza. O que mais falta? Conte. Conte 2 e... Aí é igual a conte mais 1. A conte 2 mais 1. Tá. Mais 1. Isso mesmo, isso aí. Beleza, deu, fechou? O que esse programinha vai fazer? Esse programinha aí vai fazer o quê? Vai pegar esse vetor H e vai encher ele de 34 nas 100 primeiras posições dele. Da posição 1 até a posição 100, ele vai colocar um 34. Aumenta a posição do conte, coloca 34. Aumenta a posição do conte, coloca 34 e assim por diante, assim vai. Beleza, Maria Eduarda, valeu. Vamos continuar aqui, então, no nosso exercício. Estamos aqui, né? Então, eu tenho aqui o conte, o módulo, se ele é ímpar, então eu vou colocar o H na posição conte 2 igual a J na posição conte 1, né? Então, lembra, este contador conte 2, ele está percorrendo o vetor H e este contador conte 1 está percorrendo o vetor J. Maria Eduarda, Maurício, já falamos. Nicolas, estás aí, Nicolas? Oi, Pro, eu tô aqui. Eu cheguei tarde da aula porque eu tava no psicólogo. Aí eu cheguei vai mais ou menos a 10 minutos. Mas eu posso estar aqui, posso falar. Qual é a pergunta? Eu não sei se estás me seguindo aqui, este exemplo aqui que a gente estamos fazendo o exercício da prova lá. Este exercício aqui, ó. Não sei se está muito confuso aí o que está acontecendo. Tendo ideia, eu tô tendo, só que Tá, vamos lá aqui, ó. Eu comecei com um contador 2 valendo 1. Comecei com um contador 1 valendo 1.
aí que eu fiz, o que a gente fez aqui? Colocamos uma estrutura de repetição while, né? Enquanto que o contador 1 for menor que 10, ele vai ficar repetindo, vai ficar entrando no while. E esse contador 1, ele vai ter que em algum momento ficar aumentando de 1 em 1. Sim, Então, sim, na primeira sim. vez que ele entrou no while, eu pergunto aqui, ó, esse if está perguntando o quê? O if está perguntando se o número é Par. ímpar. Ímpar, né? Ah, é porque vai ficar 0. É por isso que eu pensei no par. Não, mas é que ali tá errado, tá? É por isso que eu coloquei aqui, ó. Na realidade, tá. não é igual, é diferente, tá? É Eu tilde não igual. vi. Uhum. Tranquilo, tranquilo. Então, a pergunta ali está perguntando é se o número que está na posição conte 1 do vetor J é par. Perdão, é ímpar. Uhum. Se é verdadeiro, então ele vai entrar e vai fazer o quê? Ele vai escrever no vetor H na posição conte 2, esse vetor, o que tem no vetor J na posição conte 1. Então, nesse caso aqui, ó, do nosso exercício, por exemplo, se eu estou na primeira posição, eu tenho aqui um 1. Então, se ele avaliar que esse número é ímpar, né, como realmente é, ele vai colocar esse número na primeira posição do vetor H. Isso é o que ele está fazendo, né? O contador conte 1 está percorrendo o vetor J, o contador conte 2 está percorrendo o vetor H. Uhum. Então, Nicolas, o que mais que a gente faz dentro desse if ali? O que você acha? A gente já substituiu, já escreveu o número no vetor H, o que a gente faz agora? Aí coloca else, porque o exercício pede que se for par tem que ser 0. Não pede isso não. O exercício pede que se for par, você não faz nada, ó. Se for ímpar, você escreve no vetor H. Se for par, você simplesmente pula e vai testar o seguinte. Tá certo? Uhum. Só que uma coisa, antes de você pular, você precisa atualizar o teu contador 2, porque senão na próxima vez que ele entrar, ele vai escrever em cima, na mesma posição. Então, cada vez que você escreve um número no vetor H, que é esse if verde ali que a gente tem, ali mesmo você tem que atualizar o contador 2. Tá de acordo comigo? Sim, sim. Então, aqui, como que a gente atualiza ele? É conte 1 é igual a conte 2 mais 1? Não, é conte 2. Eu tô atualizando o contador do vetor H. O do vetor J, deixa ele que eu atualizo ele depois. Aqui só o do vetor. Aí então conte 2 é igual a conte 2 mais 1. Isso mesmo. Isso é o que está dentro do if. Sim. Beleza. Sim. Se ele sair desse if, se o número não for par, o que eu tenho que fazer? Perdão, desculpa. Se o número não for ímpar. Se ele não for ímpar, o que eu tenho que fazer? Se você analisar aqui, imaginemos que o 1 não fosse ímpar, tá? O que eu tenho que fazer? Se 1 não fosse ímpar, ele tinha que ser... Aí tinha que deixar o vetor vazio ou tornado 0. E no vetor H eu não vou fazer nada. Se o número no vetor J for par, no vetor H eu não faço nada. Eu simplesmente no J eu caminho para frente. No J. Ah, tá. O que significa caminho para frente no J? É pular? Sim, o que eu vou fazer pular? Quem que pular. Percorre o vetor J? Mais 1? Não, conte 1. Exatamente. Então no conte 1 eu vou pular mais 1. Então aqui, ó, depois de ter acabado este if, eu vou dizer então que o conte 1 é igual a conte 1 mais 1. Ou seja, vou avançar um passo no vetor J para agora testar o seguinte número, que no nosso caso aqui seria este 4. Tá certo? Sim. Aí, depois disso aí, agora sim eu vou cair neste end que eu não consegui colocar ele para baixo, tá? Este end aqui está mais embaixo. O que ele vai fazer agora então, Nicolas? Ele vai perguntar outra vez agora aqui. Quanto vale conte 1 agora? 2. Exatamente. 2 é menor que 10? Sim. Entro. Agora ele vai perguntar o módulo de J na posição... Que posição? Posição conte 1. Que é quanto? 2. Exatamente. Quem é J na posição 2 aqui, nesse nosso exemplo? 4. E beleza, ele é par. Então, quanto que vai dar módulo de 4,2? Quanto que dá? Vai dar 0, é par. 0. Dar... 0 é diferente de 0? 0 não, é igual. Falso, né? Então Sim. ele não entra nesse if. Para onde que ele vai? Ele vem para cá direto, else. ó. Não, eu não coloquei essa aqui não, mas ele vai aqui para este conte aqui, ó.
Ah, tá. Mas pode Pode- colocar pode- embaixo do end? Isso, tu pode colocar o else aqui se quiseres, ou pode não colocar else também. A gente pode fazer um teste agora, mas depois do end iria esse else que tu estás dizendo, aí eu vou somar 1 no contador 1, tá certo? Uhum, certo. Ou seja, eu vou caminhar naquele vetor J, no original. Quanto Uhum. vale agora o contador 1? Vai ser 3. Beleza, então agora venho aqui no while outra vez. Uhum. Se Aqui, ó. 3 é 3 menor do que 10, o valor E que aí o cara continua, e quer. continua, e continua. Sim, até Claro, chegar no isso aí. máximo. Isso aí ele vai continuar. Agora tem um truque aqui, porque no exercício pedia o quê? Que o resto de valores fossem 0. Então, uma coisa que a gente pode fazer é que antes de começar a encher o vetor H, eu encho ele de zeros e depois eu vou escrevendo em cima. Pessoal, dúvida até aí? Eu vou mostrar aqui para vocês o meu programinha, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vocês estão vendo ali a minha tela do Silab? Tá vendo aí, Nicolas? Nicolas, tá vendo a minha tela? Oi, tô. Tá vendo? Ah, beleza, então. Deu uma caidinha. Então, aqui. Nicolas, Fala aí. eu fiz isso aí que conversamos aqui. Olha, se vocês observarem esse programa aqui, eu coloquei um J, eu coloquei até o da prova mesmo, só para poder fazer um teste, tá? Então, beleza, Nicolas, deixa eu passar aqui para o seguinte. Valeu. Renan, tá aí, Ok, Renan? Ok, obrigado. Valeu, Nicolas, obrigado. Renan, tá aí? Renan não tá por aí. Samantha. Samantha. Oi. Beleza, Samantha, tudo certo? Aham. Então tá. Tá entendendo até aí, até onde a gente está? Sim, eu só não entendi como que ele vai pular se o número não for ímpar. Se o número não for ímpar, ou seja, se o número for par, então ele não vai fazer aquele esquema de escrever no vetor H. Vamos aqui, né? Se o número for par, ele não escreve. Então, onde que está a parte aqui onde ele escreve? Deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho mais claro, que vai se enchendo de coisa aqui. Tá vendo esse if verde que eu tenho aqui? Sim. Nesse if verde é onde se o número for ímpar, ele vai e escreve no vetor H. Se ele não for ímpar, ele não vai entrar neste if verde aqui. Tá vendo? Neste if verde aqui, ó. Sim. Então, se ele não for ímpar, ele não entra. E depois, ali naquela bola vermelha, ele vai aumentar 1 no contador 1 para avaliar o seguinte número do vetor J. Ah, tá. Tipo, ele não pula uma posição do H. Não, do H não. Do H ele só pula aqui, ó. Quando que ele pula a posição do H? Quando o número for ímpar, sim, ele vem e escreve, que é esta linha aqui. E na sequência, ele pula uma posição do H, ó. Uhum. Lembra que o vetor H ele é percorrido pelo índice cont2. Mas esse índice cont2 só avança se eu escrevo um novo número no H. E eu só escrevo um novo número no H se o número for ímpar. Beleza? Uhum. Então tá, veio a hora de escrever o programinha, né? Depois de ter esse entendimento ali. Então, como fica o nosso programinha? Que é o que eu estou mostrando aqui no meu Silab, Samantha. Então, olha aqui, Samantha. Eu inventei aqui o vetor J, que por certo é o mesmo da prova. Né? Então, olha, J é o vetor, que tem um monte de números ali. I é o tamanho desse vetor, que no caso é 10. E aí, o que eu fiz? Eu, inicialmente, essa linha 7, Samantha, o que ela faz? Ela faz um vetor só de zeros com 10 elementos. Exatamente. Como é 1,10, então é uma linha, 10 colunas. É um vetor horizontal, um vetor linha, beleza? Aí o que eu fiz depois? Fui fazendo o que o programa mandava aqui, ó. Lembra aqui, ó. Primeira coisa que eu tive que fazer é criar os dois contadores e colocar eles em 1. E depois fazer o while dentro do while, o if. Então tá aqui. Os dois contadores começaram em 1, cont 1 e cont 2. Fiz o meu while. Olha lá. O while ele vai percorrer todo o vetor H, que é o vetor original, perdão, o vetor J, que é o vetor original.
Beleza? Esse while ele fecha com este end aqui. Né? O while vai da linha 11 até a linha 15. Cada vez que eu entro no while, a primeira vez vai entrar, Samantha, nesse while? Sim. É. Por que que entra? Porque é 1. É menor que 10. Exatamente, porque conte 1, quem que é neste momento, na primeira vez? Conte 1 vale o que a linha 9 diz, que é 1. Então, é como se eu estivesse perguntando, 1 é menor ou igual que 10? É verdadeiro, beleza. Aí entro, aí vem no if, ó. Se o módulo de J na posição 1, quem que é J na posição 1, Samantha? É 1. É o 1, exatamente, aquele 1 aqui, ó, este 1zinho aqui. Uhum. Aí, vírgula 2 significa que eu vou fazer o módulo da divisão entre esse 1zinho do vetor J e o 2, para saber se o número é par ou ímpar. E isso aqui é o diferente, lembra que isso aqui é diferente? Sim. Beleza, se isso for verdade, ou seja, se aquele número 1 for ímpar, então o que eu tenho que fazer? O H na posição, que posição é a conte 2 agora, Samantha? 1. 1, exatamente, 1. Então, eu vou colocar no vetor H na posição 1, o que eu vou colocar? O que tem no vetor J na posição, perdão, o que tem no vetor H na posição, o que tem no vetor J na posição conte 1, eu vou colocar no vetor H na posição conte 2, que neste momento conte 2 é 1 e conte 1 também. Assim que eu escrever, o que eu estou fazendo aqui, Samantha? Aí você está avançando uma posição do H. Exatamente. Veja que eu só avanço posições no H se eu estiver dentro do if. Se eu estiver números somente pares, imagina que o meu vetor original, todos eles fossem só pares. Ele nunca entraria nesse if, então eu nunca avançaria no vetor H. De acordo? Uhum. Beleza. Valeu, Samantha. Vamos para o seguinte Ô, aqui. professor, Pode falar. na prova era para fazer tipo com um vetor genérico, né? Tipo, a gente tava pedindo para pessoa dar o tamanho do vetor e daí você... Não, ali era dado, né? Na prova, no enunciado, aqui, ó. Dado, né? Aqui, ó, dado já existe. O vetor já existia. Você poderia não saber o tamanho, mas não importa. O tamanho era a letra I, simplesmente. Que I poderia ser 10, poderia ser 100, poderia ser 1000. Mas aí você compara com I, né? É, então, tipo, não tinha nenhum vetor, era só o tamanho que tinha ali. Isso, exatamente. Ou seja, você podia inventar um vetorzinho só para fazer um teste, para ver se as coisas estão caminhando certo, né? Mas na prova não tinha número. O tamanho era simplesmente a variável I. Uhum. Vixe, professor, eu pedi pro usuário o tamanho do vetor e coloquei preencher aleatório. Tudo bem, aí você fez um trabalhinho demais que não precisava, porque nessa primeira questão eu não queria que você se preocupasse com isso, por isso que eu digo, coloquei ali até em parênteses, ó, dado já existe, tá? É que eu não tinha entendido isso, porque aí você fala ali depois que não é o do exemplo, aí eu falei, deve ter que pedir, né? É, professor, era um caso genérico, né? Eu acho que como era letra, confundiu mais do que se fosse número. Não Claro, sei, por exemplo, eu não consegui entender. Se fosse número, aí eu teria entendido mais fácil, eu acho. Entendi. Isso aqui, claro, o programa ele tem que ser feito de forma genérica, né? Então, você pode simplesmente, no teu caso, no caso do exercício, você faz um exemplinho. Pode ser até esse que eu coloquei ali, tá? Mas, lógico, a tua resposta tem que estar em função das letras e não dos números de um exemplo particular. Tá, beleza. Vamos continuar à frente aqui. Quem que é o seguinte? Samantha... Tiago, estás aí? Tiago Martins? Sim, estou aqui, professor. Beleza, Tiago. Estás entendendo até aí? Tá claro? Sim, estou entendendo. Tranquilo, então. Então tá, então olha só, se o número é ímpar, então, novamente, né, eu entro neste if, escrevo o número no vetor H e depois eu vou terminar o if. O que acontece aqui, então, nesta linha 16, Thiago? Aumenta o valor do conte 1. Exatamente. Exatamente. Vejam que este aumento do conte 1 sempre vai acontecer no while. Sempre vai acontecer até chegar no 10, no caso, por exemplo, né? Se não fosse 10, fosse 1000, então ele ia entrar 1000 vezes. Se fosse mais, ele ia entrar as vezes que fosse. Enquanto que o conte
2 não, ele só vai aumentar se eu entrar e escrever algo aqui. Beleza, vamos rodar isso aqui só para fazer um testezinho. Aqui. Tá, rodou já. Olha aqui, ó, este é o meu vetor J, tá certo? Que foi o dado. Este aqui é o tamanho I, que também foi dado, e aí ele preencheu o vetor H, ó. 1, 3, 65, 83 e o resto todo de zeros. Tá pronto ali. Eu poderia até dizer para ele me ir mostrando, ó, vou fazer aqui, ó, dentro do if, disp, como é que chama o vetor H? Vamos ver se ele me mostra o vetor H. Cada vez que ele vai enchendo o vetor H, ele vai me mostrando. Vamos fazer assim para ver se vai bem. Olha aqui, ó. Ele foi mostrando o vetor H cada vez. Olha, a primeira vez ele colocou 1, a segunda vez ele colocou o 3, a terceira vez ele colocou 65 e a quarta vez ele colocou 83. Pessoal, dúvidas disso aí? Tá claro o problema? Tá claro o caminho que você tem que ir pensando para ver o que é o que se repete, qual é a condição que eu tenho que colocar, etc. Dúvidas? Professor, eu Pode só falar. queria fazer um comentário sobre isso. Eu acho que nessa questão o que complicou bastante foi a interpretação dela em si, porque do jeito que eu fiz, eu acho que mais gente fez ela ficar muito mais complexa, sabe? Teve muito mais código para escrever, justamente por ter que inserir o R e também daí para frente, sabe? O R? Para mim é R, o valor do tamanho do vetor, essas coisas. Pois é. Tudo bem. Imagina só, tá, que você não tivesse o valor. Então a gente viu um comando. Você lembra que a gente viu um comando para saber o valor o tamanho de um vetor? Aham. Não lembro. Size, lembra size? Acho que era. Sim, sim. Sim, mas aí nesse caso, ó, vocês têm que perguntar, tá? Lá na prova você diz, ó, professor, eu estou entendendo aqui que eu tenho que usar uma função. Aí eu vou te dizer, não, olha lá, o vetor já existe e tal. Durante a prova você pode fazer perguntas, né? Eu logicamente não vou te responder o que eu quero saber de você, né? Mas se você está entendendo a coisa errada, talvez você pergunta e de alguma forma eu tento escrever, né, de forma que não fique dúvida, né? Tá, dado o vetor já existe de tamanho i, então se é dado um vetor j de tamanho i, é que é dado, ou seja, se é dado, você não tem que buscar ele mais, ele já está dado. Logicamente, se você não cria um vetor, você não consegue fazer o teste no computador, mas eu não estava muito preocupado que você fizesse no computador, é por isso que eu disse faz na folha. Porque se você quer testar o programa no computador, aí você tem que ter um vetor de fato, que foi o exemplinho que eu fiz aqui no Scilab, né? Eu tenho que ter um vetor. Mas quando você lê ali dado um vetor j de tamanho i, quando eu digo dado, é que eles já existem. Então você não se preocupa com preenchê-los, eles já têm um tamanho que já é conhecido. De todas formas, se você tiver dúvidas na prova, cara, ou qualquer um de vocês aí, perguntem, ó, professor, aqui tenho que criar o vetor, e ainda que esteja ali muito claro, eu acho, eu vou te responder de todas formas, tá? É melhor você perguntar o que está claro que você ficar com a dúvida e numa dessas perder mais tempo ali. Certo? Alguma outra questão aí? Perfeito, Até Obrigadão, coloquei um aí. exemplo ali, desculpa, até coloquei um exemplo pensando nisso. Pô, se não ficou muito claro, ó. Imagina esse exemplo aqui que eu estou colocando aqui para você ver o que deveria acontecer e tal. Como é que é? Não, é só agradecer, porque ficou bem claro, já deu para pegar bastante agora de como interpretar isso. Tá certo. Vamos então. Alguma outra questão ali desse exercício? Pessoal, se vocês tiverem ainda dúvidas, mandem uma pergunta ali, mandem uma mensagem, mandem um e-mail, porque senão, isso aqui, quando você vê ele resolvido, você vê ali, ó, eu gastei aqui quantas linhas, ó, 18 linhas. Quando você vê ele resolvido, você diz, pô, isso daí é uma bobagem, mas realmente não é, né? Você tem que dar uma boa pensada para poder chegar lá. Então, pergunte, tá? Tipo, professor, agora olhando e contigo fazendo, a gente não tem dúvida, mas eu, por exemplo, na prova, eu não consegui pensar em um jeito, tipo, de fazer isso. Entendi. É um problema de... Esta matéria aqui, ela é um pouco estranha, tá? Ela é um pouco diferente. Vocês devem estar vendo, sei lá, cálculo, física, coisas dessas, e é um pouco diferente, porque, em geral, o que você vai ver é uma teoria sobre algo, um exemplo sobre algo, e exercícios que têm a ver com aquela teoria e aqueles exemplos e tal. Aqui você tem que pensar, e
a gente não está muito acostumado a pensar, eu diria pensar de forma lógica, tá? A gente não está muito acostumado. A única forma de você pegar isso aqui é fazendo exercício. Então você tem que ir atrás de exercícios, procurar, baixar na internet, fazer, pedir, sei lá, para você treinar, porque se você não treina, você não pega a ginástica nisso aqui, você não consegue sentar e estudar a teoria, não é? Eu não estou preocupado que você decore que o comando zeros zeram vetores, isso daí isso está lá escrito, é só buscar o comando, você busca na internet e encontra como que é o comando, entende? A questão é que você tem que fazer e fazer e fazer exercício, porque senão você não pega o jeito, é mais complicado. Beleza, vamos lá então. Seguinte exercício, faltam 15 para 5, estamos atrasados. Eu quero fazer o terceiro ali. Novamente, vou deixar o segundo para vocês fazerem aí. Eu espero que façam, e se não conseguem, eu espero que perguntem. E se não perguntam, eu entendo que tá tudo certo, que estão entendendo. Vamos ver se a gente consegue ver aqui o terceiro exercício rapidinho. Então diz assim, peça um número ao usuário e coloque na variável j. Preencha um vetor dimensional i com 1090 aleatórios, indique qual é a posição do vetor i. Beleza, vamos lá então. Primeiro vamos pedir para o usuário um número e colocá-lo na variável j. Isso aí, tranquilo, né? Não sei. Alguém tem alguma dúvida de como pedir um número para o usuário e colocar na variável j? Aqui, se você faz um comando assim, j, por exemplo, né? J é igual a input. E coloca aqui, sei lá, escreva o número. E aí, olha lá, você escreve 88 e deu. Aí o j vale 88. Então, ali é simplesmente sintaxes, né? Não é... Então, vamos lá. Preencha um vetor unidimensional i, o nome do vetor é i, tá? Com 1090 números aleatórios. Muito bem, então vamos aqui para a nossa lista. Já falamos com o Thiago, agora vamos lá, Thiago Locks, estás aí? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Thiago, tu lembra da questão dos números aleatórios, como que a gente faz para encontrar um número aleatório? Tem que usar o range, né? Range. Isso, né? Por exemplo, tá? Eu vou escrever aqui, t é igual a range, abre e fecha, e deu, Se eu escrever aqui t, olha, tem um número lá. Tranquilo, né? Beleza, esse é o comando no Scilab, tem outros comandos, tem umas outras questões que a gente não viu sobre sementes de números aleatórios e tal, mas por enquanto vamos deixar assim só. Beleza, Thiago. Então, olha só, eu preciso preencher um vetor que se chama i e que ele tem 1090 números aleatórios. Vou aqui para os meus rabiscos. Olha aqui, Esse aqui é o vetor i. Ele tem 1090 buraquinhos. É unitário, né? Não, unitário é que ele tem... não, mas é tipo uma linha só, né? Isso, pode ser uma linha, pode ser uma coluna, tá? A questão é que ele não tem duas coordenadas, ele tem somente uma coordenada. Duas coordenadas são matrizes quadradas, né? Aí é bidimensional. Beleza, então esta posição aqui, que posição que é, Thiago? É 1, né? Esta posição aqui? É 1. 2. 2, blá, 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 blá. E esta aqui, qual que é? 1090. 1090, isso aí. 1090. Essa é a posição 1090. E o nome desse vetor, ele disse que chamava i. Eu vou colocar aqui o nome dele aqui, Esse é o vetor i. Beleza, Thiago. Como que eu coloco um número aleatório na primeira posição desse vetor? Fala pra mim. Peraí, deixa eu pensar. Igual que a gente fez aqui, Aqui a gente acabou de fazer, tá. Então bota range, é isso? Não, mas não posso colocar range ainda. Onde que eu vou colocar? Range é pra criar o vetor, né? Vai ter que usar... Escuta só o que eu estou te dizendo. Eu quero colocar um valor range na primeira posição do vetor i. I na posição 1 igual a quanto? Range. Aí. Beleza? Aí vai ser a posição aleatória, né? Entendi. Aí depois para botar na 2, vai botar I2, né? Certo. Opa, então aqui, se eu quero colocar na posição 2, eu vou colocar aí na posição 2 igual outra vez. Ele vai pegar um número aleatório lá e vai colocar lá. E se quiser colocar na 3, vamos lá, Thiago. Aí 3 é igual. Só que daí pode usar aquele while, né? Opa, agora sim, estamos nos entendendo. Por que eu posso usar o while?
Eu quero fazer isso aqui, só que eu quero fazer 1090 vezes. Pá, é muita chatice. Não vou nem conseguir ver a novela minha depois ali, porque eu ficar só fazendo aqui isso aqui, não tem graça. Como que eu posso fazer então, Thiago? Aí bota o while, é pra 1090, não, aí, como é que é? 1090 é menor que, não, peraí, 1, i, né? É maior, E você, e é desculpa, igual ou maior, né? você tem que perceber, Thiago, que tem uma coisa aqui, ó, Igual ou maior que 1090. tem uma sequência, tá vendo? É, sim. E até quando que ele tem que chegar? Sim, até 1090, né? Aí bota i igual ou maior que 1090. E não, tá? Vamos usar outro nome aqui. I já é o nome do vetor. Ah. N, sei lá, pode ser qualquer um. Pode ser N. Eu gosto de usar o nome conte de contador para a gente saber que está contando alguma coisa, mas pode ser qualquer nome, pode ser N. Então, N que? Igual ou maior que 1090. Não, igual ou maior não dá, tem que ser maior ou igual. É, tá bom. Maior Você igual. acha que é maior ou igual? Não é isso? Não sei, a gente vai fazer um teste, tá? Mas tudo bem. Que não pode passar disso, né? Aí. Tá, 1090. É que daí, É isso? quando isso for certo, aí ele passa, né? Aí acaba, não é isso? Isso. Quando isso for certo, ele vai entrar e vai fazer aqui um monte de linhas e vai terminar aqui. Tá, então eu acho que tá certo. Qual é o primeiro valor de N? N1. N igual a 1. Ele vai entrar aí a primeira vez? Vai. Vai, nada. Ah, não, mas, ué. Ah, então é menor. Aham, exatamente. Isso aí, a gente vai percebendo as coisas quando faz um testezinho. Achei que é ao contrário. Achei que quando não entrava, tipo, eu acho que daí passava, entendeu? Mas entendi já. Isso, quando a condição é verdadeira, ele entra. Nesse Tá. caso, com 1, ele vai entrar. Beleza, e agora? O que eu vou fazer lá dentro? Aí tu vai botar um negócio que repete, né? Vou botar aí o N, né? E N na posição N. I na posição N, isso, igual a quê? Aí o range, né? Aleatório. Isso, exatamente. O que mais que tem que fazer? Odeio já. Aí tem que aumentar o N depois. Aham, pode falar. Eu não sei se bota depois do while, é dentro, né? Tem que ser dentro, porque se você coloca ele né? fora, ele vai Aí ficar... ele vai ficar fazendo a mesma coisa, né? Toda hora. Se você não troca o valor de N igual a 1, sempre vai valer 1. E como 1 sempre é menor que 1090, ele não vai sair daí mais nunca na vida. Vai ficar a eternidade metido dentro desse while. Tá, então daí bota N igual a N mais 1. Beleza, isso aí. Fechou, acho. N igual a N. Eu acho também que fechou. Deu. Esse pedacinho de programa, o que ele faz? Ele vai preencher um vetor N, perdão, um vetor I, que tem 1090 posições, e ele vai preencher desde a posição 1 até a posição 1090, cheio de valores aleatórios. É isso aí, perfeito. Valeu, Thiago. Vamos para o próximo aqui, antes que a aula acabe. 7 minutos. Andressa. Outra vez, Andressa. Estás aí? Oi, professor. Tranquilo até aí? Aham, tô entendendo. Beleza. Então vamos lá para a segunda parte do exercício. Diz assim, ó, peça um número, o usuário, tá? Preencha o vetor unidimensional com 1090 números aleatórios. Agora é o seguinte, indique em qual posição ou posições do vetor I, esse vetor I já está formado, já está cheinho de números. Em que posição está o número J? Lembra que o número J foi o número que você pediu para o usuário, então você já sabe quanto que é J, né? Uhum. Beleza. Agora é contigo. Como eu faço para indicar em que posição do vetor I ou posições esse número J está? E se ele não está, então você tem que dar um aviso dizendo, olha, este número não está. O que você acha? Que teria que usar a DISP e daí na posição I na posição J. Posição J? Aqui não tem J nenhum. Não. Um segundo, olha, Andressa. O J, tá, aqui, ó, vou escrever aqui, J igual a input. O usuário escreveu aqui, ó, escreva um número, tá? E você não sabe qual número é, tá? Mas o usuário vai escrever um número. Imaginemos, tá? Só por um motivo aí de imaginação, que o usuário disse que J valia 8. De acordo? Aqui Sim. com o programa que a gente acabou de fazer com o Thiago, este vetor I, ele está cheio de números aqui, ó. 3, sei lá, tá? 2, 5, sei lá. Números aleatórios aqui, tá bom? Pode ser que aqui tenha algum 8. Opa.
Pode ser que tenha outro 8. Pode ser que não tenha nenhum 8. O que o programa está te pedindo é o seguinte, depois de que esse vetor está cheio, eu quero que você me diga em que posição, por exemplo, neste caso, né? 1, 2, 3, 4, esta é a posição 5. 6, 7, 8, e esta é a posição 8. Nesse caso, por exemplo, o programa deveria dizer, na posição 5 tem um 8, na posição 8 tem um 8. Se não tivesse nenhum 8 em todo o vetor, então o programa deveria dizer não tem nenhum 8. Beleza, Andressa? Sim. Teria que pôr I, aí conte. A gente não tem que usar. No caso, o N que a gente está usando. E daí igual a 8? Vamos lá, esquece o programa, tá, como tal, tá? Esquece os nossos esquemas aqui. Pensa que você tem um vetor cheio de números ali. Como que você faria para saber em que posição tem um 8? Como você faria na tua cabeça aí? Como que você começaria a fazer? Deixa eu pensar. Você não acha que seria interessante você começar pelo começo do vetor e olhar o que tem nessa posição é um 8? Teria que passar cada posição. Como que é? Teria que ir olhando cada. Não estou escutando bem. Teria que ir olhando o quê? Não estou te escutando. Oi, Andressa. Vocês estão me escutando? Opa, aí, voltou. Pode falar, Andressa. Teria que ir olhando cada posição do vetor. Isso, exatamente. Então, você poderia olhar a primeira posição. Se aí tem um 8, o que você faz? Mostra a posição que é? Exatamente. Se não tem um 8, vai para a próxima. Exatamente. Vai para a próxima. Se nessa segunda posição tem um 8, mostra a posição. Se não tem um 8, vai para a próxima, beleza? É isso aí. Essa questão de vai para a próxima, o que te vem na cabeça que a gente tem que usar? Vai para a próxima, o que seria? O N igual a N mais 1. Seria essa parte. Tu pode já esquecer esse N que o Thiago usou ali, foi enquanto que a gente estava preenchendo o vetor com números aleatórios. Agora ele já está preenchido, pode esquecer o N. Esquece essa parte do programa. Imagina que já o vetor está cheio. Agora daqui para frente, tu não tens que usar o mesmo contador que ele, pode ser outro contador, tá certo? Tá, então pode ser o conte. Beleza, então vamos chamar de conte, ó. Vou chamar ele de verde aqui, conte. Quanto que ele começa? O valor inicial dele? 1. Beleza. E até quanto você quer que ele vá? 1090. Até 1090, beleza. Isso é importante. Agora sim, então. Vamos fazer no braço aqui, tá? Na força bruta, digamos assim. Se eu fosse comparar um por um, como que você compararia? If o quê? Para saber se tem um 8 ali ou não. Quero saber se tem um 8 na primeira posição do vetor I. Como que eu escrevo isso? Conte? Não. Eu quero saber se tem um 8 no vetor I na posição 1. Se I na posição 1, se isto aqui é igual a 8. Tá certo? Sim. Beleza. Se isso aqui é verdade, tá? Se sim, o que eu faço? O que eu tenho que mostrar? Mostrar a posição 1, não é? Uhum. Beleza. Se não, o que eu tenho que fazer? Ir para frente, né? Falar assim, ir para o próximo, não é? Sim. Então, vou para o próximo, vai. Como que é a pergunta agora no próximo? Se I na posição 2 é igual a 8. Beleza. Se sim?
mostra a posição 2. Seguinte. Se na posição 3 é igual a 8. Se sim, mostra a Opa. posição 3. E vai-se embora, né? Você Vai. percebe ali, Andressa, que tem uma sequência, né? Uhum. Qual que é a sequência? O que você vê a sequência ali? Qual é o padrão que você está enxergando ali? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, não é? Sim. Até quando que eu tenho que fazer isso aí? Até que esse número seja o quê? Esse 3 ali seja 4, e seja 5, e seja quê? 1090. Beleza. 1090. E até que eu chegue lá, eu vou ir fazendo essa pergunta. É igual a 8? O que tem nessa posição 3 é 8. O que tem na posição 4 é 8. O que tem na posição 5 é 8. Blá, 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 é 8. Até chegar. O que tem na posição 1090 é 8? Se sim, mostra. Se não, vai para o seguinte. Tá claro isso aí? Sim. Então, vamos lá. É contigo. O que é que eu tenho que repetir? Parece que tá claro que a repetição é isso aqui, né? Não é isso aqui o que a gente tem que repetir? Uhum. Só que cada vez que a gente repete, tem um numerinho ali que passou de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, etc, etc. Então é contigo, Andressa. Como que fica? Qual é a estrutura de repetição que a gente estudou até agora aí? While. Uhum. Qual é a condição? E o que é o que eu vou repetir? Lembra, aqui é condição. Uhum. Um segundinho. Condição, e aqui dentro é o que eu vou ficar repetindo. A repetição. Repetical. Beleza? Então, como que fica? O nosso caso, while o quê? Qual é a condição? Vamos lá, Andressa, que já é a hora do café da tarde. Não, professor, eu não consigo pensar isso. Olha aqui, ó. A gente vai ficar fazendo repetições até quando? Até quando? Até o 1090. Então, seria se count for menor ou igual a 1090? Exatamente. Olha, a gente vai começar aqui, ó. Vamos colocar aqui, antes de entrar no while, deixa eu fazer aqui uma linha aqui, ó. Esse aqui é só genérico, tá? Esse do quadro azul é genérico. Agora vamos para o nosso. Antes de entrar no while, ó, aqui você vai ter que dizer, ó, conte 1. Conte começa em quanto? Quanto começa o valor inicial de conte? 1. Olha, ele é 1, exatamente. Por quê? Porque ele está aqui, ó. Uhum. Então, beleza, vamos lá. Conte começa em 1. Qual é a condição? Que esse conte seja até quanto você vai ficar repetindo? Até quando? Conte menor ou igual a 1090. Menor ou igual a 1090, perfeito. Beleza, o que é o que eu vou repetir? Entende? Qual é a repetição que eu vou fazer? Se sim. Olha lá, se sim. Como se diz se em English? If. Beleza, então olha lá, a repetição, o que eu vou escrever lá dentro é isso aí, ó. If, o quê? Conte é igual a 8? Não, não é conte. É o que tem dentro do vetor na posição conte. E na posição... põe a posição ou usa conte para ficar genérico? E na posição conte igual a 8? Conte porque ele vai fazer automático, ele vai ir mudando sozinho o conte. Tá. Então tá lá, ó. Se I na posição conte é o quê? É igual a quê? A 8. O que eu faço? Then disp conte. Espera um segundinho. Isso aí, olha lá. Você tem que mostrar, se tiver um 8 naquela posição, você tem que mostrar a posição. Perfeito, isso aí. Então é disp a posição que é conte. Beleza? Se não for igual a 8, o que é que você vai fazer? Simplesmente você não vai fazer nada, vai passar para o seguinte, não é? Próximo. O que significa passar para o seguinte? Como que eu escrevo isso? Conte igual a conte mais 1. Exatamente. Conte mais 1. Fechou? De acordo ou não? Olha lá, eu já tenho meu vetor J preenchido cheinho de números.
eu vou com este while que a Andressa acabou de nos contar aqui, eu vou começar com o contador em 1 e vou ir caminhando até que o contador chegue em 1090. Então, ele vai entrar nesse while 1090 vezes. Claro, dentro do while, eu tenho que fazer e aumentando o contador. Se eu não escrever essa linha que está ali, conte igual a conte mais 1, o conte nunca vai mudar, sempre vai valer 1. E, portanto, vai ficar para sempre dentro do while, você não vai conseguir sair mais, vai ter que dar um Ctrl C lá no Celabio, senão ele vai ficar aí eternamente rodando. Cada vez que ele entra, o que eu faço? Eu comparo se o que tem no vetor, nessa posição conte, que primeiro é 1, depois é 2, depois é 3, e assim vai, se o que tem ali é um 8. Caso seja um 8, eu vou dizer para ele, me mostre em que posição eu estou. Então, ele vai mostrar o conte atual, o corrente, ele está mudando. Depois que ele sair do if, tem entrado ou não tem entrado, dá na mesma, o que eu vou fazer? Eu vou para a seguinte posição. Aí, esse conte mais 1. Vou lá, agora o conte vale 2. É menor que 1090? Sim. Pergunta agora, se i na posição 2 é igual a 8. Se sim, mostra o conte. Se não, vai para conte igual a conte mais 1, é 3 e vai. Dúvidas? Ainda não acabamos, tá? Agora vem a parte mais difícil do programinha. Beleza até aí, Andressa? Sim, até aí sim. Tá certo, então. Então, vou te deixar descansar. Vamos com o seguinte aqui, Andressa. Beatriz, estás aí, Beatriz? Bruno. Eduarda. Oi? Opa, vamos lá, Eduarda, então. Se é a parte mais difícil, eu não quero fazer, não. Vai, não é minha culpa, tá aqui na lista. Olha aqui, ó, o enunciado tem uma parte que diz o seguinte, até aí tá tranquilo, tá? Até aí o que vai acontecer? Quando você rodar o programa até ali, então a primeira parte lá que nos ajudou, acho que foi o Thiago lá, ele gerou o vetor randômico, ficou claro naquela parte, né, Eduarda? Aquela parte de preencher o vetor aleatório. Sim, aham. Beleza. E agora com a parte que nos ajudou a Andressa, eu percorri esse vetor aleatório que já está criado e fui caminhando por ele e fui dizendo se tinha, em que posições tinham 8. Ah, na posição 5, na posição 20, na posição 30, etc. Beleza. Só que o enunciado tem um problema mais ainda, que ele está dizendo o seguinte, ó. Se ao percorrer todo o vetor e não houver nenhum número j, ou seja, no nosso caso o j é o 8, tá? O que a gente inventou aqui. E não houver nenhum número 8 no vetor i, você tem que mostrar um aviso que diga não há este número no vetor. Então, Eduardo, e agora? Deixa eu passar um pouquinho. Olha só, se esse vetor não existe, se esse número não existe em nenhuma posição do vetor, significa, Eduarda, que eu vou entrar nesse if, quantas vezes eu vou entrar nesse if aqui? 1090? Não, olha só, a minha pergunta é a seguinte. Nesse nenhuma. Nenhuma, né? Porque ele vai começar a caminhar pelo vetor, tá? E não encontra nenhum 8. Então, ele pergunta, na posição 1 tem um 8? Não, não entra no if. Vai para a posição 2. Na posição 2 tem um 8? Não, não entra no if. E, portanto, também não diz nada, né? Não mostra nada. Você percebe que ele vai caminhando pelo vetor e vai chegar na posição 1090 e nunca vai ter entrado nesse if. Tá claro? Sim. Então, olha só a jogada aqui que eu digo que é uma questão... Tato, o que tu acha? Como que a gente pode pensar? Se ele nunca entrar nesse if, eu tenho que mostrar o aviso, não há este número no vetor. O que vocês acham aí, pessoal? Que a gente pode fazer isso aí? Não dá para colocar um comentário embaixo, já que ele não vai entrar? Não, mas comentário significa que o programa não vai rodar, né? Comentário é um aviso para você como programador, mas eu quero que o programa lá na resposta para o usuário mostre para ele, olha, não tem nenhum vetor, não tem nenhum 8 no teu vetor. Com printf ou disp, então? Sim, não, certamente. Você tem que mostrar um disp dizendo, mas onde que você vai colocar isso? Depois do conte igual a conte mais 1? Não. Se você colocar ele aqui, ó. Se você colocar esse disp aqui, vou fazer em maiúsculas aqui, tá? Uhum. Se você colocar esse disp aqui, ó, não tem o número.
não tem o 8. Opa, não tem 8. Se você colocar ele aí, o que vai acontecer? Essa frase, não tem 8, vai aparecer 1090 vezes. Tá de acordo? Ah, entendi. Não pode ser ali. Olha só, pessoal, vou explicar aqui só pra gente, porque já tá um pouco tarde. Uhum. Assim, ó, tem uma coisa que a gente vai chamar de bandeira, tá? Bandeira é uma variável qualquer. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou inventar uma variável chamada bandeira. Aqui, ó. Bandeira. E vou chamar ela de 0. De acordo? E se o programa entrar neste if, nem que seja uma vez que ele entre, eu vou colocar aqui dentro, ó, bandeira igual a 1. Beleza? Ctrl X. Agora eu te pergunto, Eduarda, se o programa não tiver, olha só, o programa começa com bandeira 0, beleza? Se o programa não tiver, se o vetor não tiver nenhum 8 sequer, ele não vai entrar no if nunca. Estamos de acordo? Sim. Então, quando o programa chegar aqui, depois deste end, aqui no final, aqui, ó, deixa eu escrever aqui uns asteriscos aqui, ó. Quando o programa chegar aqui, quanto vale bandeira se não tiver nenhum 8 no vetor? Se não tiver nenhum, vale 0. E se tiver pelo menos um 8 no vetor, quanto vale bandeira? 1. Exatamente. Então, agora sim é contigo? Dá para colocar, então, if bandeira igual a 0, then printf não há este número no vetor? Perfeito. Eu vou colocar com disp, tá? Disp. Uhum. É isso aí, muito bem. Aí você pode colocar, né? Não há este número com printf, não há este número porcentagem fj lá e deixar mais bonito e tal. Tá claro isso aí da bandeira? Isso da bandeira é bem útil, tá? Então, se eu perceber que tem alguma coisa que eu preciso, a bandeira só vai passar de 0 para 1 somente se ele entrar no if. Se ele nunca entrar no if, a bandeira vai continuar sendo 0. Então, eu já sei lá no final que se a bandeira for 1, é que ele entrou pelo menos uma vez. Tá certo? Se ele entrar 20 vezes, se houver 28 no caminho, ele vai entrar 20 vezes e ele vai dizer bandeira igual a 1, bandeira igual a 1, bandeira igual a 1. Mas se ele não entrar nenhuma vez, então bandeira vai se manter em 0. Tá claro isso aí? Dúvidas? Dá para entender. Pessoal, dúvidas? Vamos fazer o seguinte ainda, ó. Eu vou tentar deixar para vocês uns exercícios aí para vocês darem uma pensada. E amanhã, vocês têm aula amanhã, sexta-feira de tarde? Não, professor, não temos. Nenhuma aula? Então vamos fazer mas vocês têm que tentar fazer o exercício, tá? Porque se vocês somente vierem só para ver ele ser feito, é sem graça, tá? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou tentar deixar agora para vocês, eu vou descansar uns 10 minutinhos aí, eu vou tentar deixar para vocês alguns exercícios para vocês pensarem neles, tentarem fazer. E amanhã, 16 horas, pode ser? 16 horas a gente abre aí para quem quiser, tá? Não é obrigatório, nem muito menos. Quem quiser, a gente dá uma conversada aí às 16 horas e vocês me contam aí se deu, não deu, o que vocês acham, etc. Como vocês estão tentando resolver esses exercícios. Busquem mais exercícios aí na internet sobre isso aí, de while, de if, de tal. Não importa a linguagem de programação, né? Vocês usam aí o Scilab e aí tentam praticar, porque se vocês não praticam, não conseguem pegar jeito para isso aí, tá? Percorrer um vetor, percorrer uma matriz, tá certo? A matriz tem 2 índices. A questão do número aleatório é simples, né? Somente o comandinho ali, tem algumas coisas que são mais simples de fazerem. Mas é importante vocês pensarem nisso aí, o que é o contador, o que é o valor dentro do vetor, como que eu faço uma condição, se ela é verdadeira, se ela é falsa, se tem que ser isto ou aquilo, isto e aquilo, tudo isso aí. Combinado, pessoal? Então, novamente, agora que eu fiz o exercício, eu não fiz o segundo, tá? O segundo eu quero que vocês façam também ali, a gente pode dar uma revisada neles amanhã às 4 horas,
Mas, novamente, quem achar que queiram que eu avalie a primeira prova, então vocês me avisam, tá? Aí você não faz a prova de terça-feira, e quem quiser fazer na terça-feira, então fazem na terça-feira a outra prova, então eu avalio essa para vocês, de acordo? Era isso aí, pessoal. Eu vou Pode avisar pelo WhatsApp, professor?